Meu Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos ensinar essas alianças que o Senhor tem com o homem desde o início, e que o Senhor possa, Pai, fazer aliança com cada um aqui, até para a salvação de sua família. Pai, hoje é quarta-feira, é dia de lutarmos pela nossa casa. Essa mãe, esse pai não vão desistir dos seus filhos. Meu Deus, esse marido não vai desistir da sua esposa, essa mulher não vai desistir do seu marido, e nós vamos lutar até vencer. Orienta labaci, oriclanta radalabaço, oriclanta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oriclanta labalabaxo, oriclanta, oribalabaxo, oriclanta. Se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvos tu e a tua casa. Orienta labaci, oriclanta radalabaxo, oriclanta, oriclanta radalabaxo, aleluia, 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 aleluia. Pai, o Senhor é Deus de aliança, não há outro além de Ti, Pai. E eu lhe peço, faz aliança com essa pessoa e salve essa casa em nome de Jesus. E quem crê, diga eu e a minha casa. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Todos receberam essa lição? Para a gente começar hoje esse estudo sobre esse Deus de aliança. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, ele faz muitas alianças com o povo dele. Ele está sempre fazendo alianças. E eu falei para vocês que Deus me mostrou aqui, eu entendi, Deus me deu entendimento da primeira aliança que Ele faz com o homem. E eu coloquei aqui para vocês. É a aliança de... O que está escrito aí? Aliança de... A primeira aqui. Domínio. Amém? A primeira aliança que Deus faz com o homem é a aliança de domínio. Olha o que está escrito aí em Gênesis 1:26. Dá uma olhada aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus vai criando no primeiro dia, no segundo, até o sexto dia, Ele faz sua criação. No sétimo dia Ele vai descansar. Você sabe que o homem foi o primeiro homem tirado do barro, preparado, depois foi colocado nele um espírito de vida. Da costela dele depois Ele vai fazer a mulher. Aí vem o Adão e a Eva, os dois primeiros seres humanos aqui nessa terra, criados por Deus. E Deus tinha preparado uma terra onde eles deveriam dominar. Ou seja, plantação, vegetação, animais, terrestres, marítimos, tudo. Deus colocou o homem para ter domínio. Ele faz essa aliança com o homem. Quando Ele prepara o homem, Ele chama o homem e fala assim: vou fazer uma aliança contigo. Você vai dominar sobre tudo que eu fiz. Você imagina então que... dá para você imaginar o quanto deveria ser prazeroso a nossa vida aqui na terra, irmãos, se o Adão não tivesse caído, se o Adão não tivesse quebrado a aliança. É a primeira aliança com Deus, e a gente vai falar sobre esse estudo aqui. Eu acho que você vai sair daqui querendo voltar na próxima quarta para o próximo estudo. Tomara, eu quero, que é isso que eu estou pedindo a Deus em nome de Jesus, que você entenda bem. Vamos então entrar no estudo? Bom, então a primeira aliança de Deus com o homem é a aliança de domínio. As alianças que Deus faz, já estou no estudo, tá? As alianças que Deus faz com o homem trazem grandes benefícios. O Adão tinha muitos benefícios, sim ou não? Todos, né? Queria dominar sobre a terra, demais, sobre tudo que Deus criou, tinha todos os benefícios. A aliança que Deus faz com o homem traz grandes benefícios, mas também traz o quê? E é aqui que alguns estão quebrando a aliança, tá? É aqui que alguns estão perdendo. Porque também a aliança, se ele traz grandes benefícios, ela também traz obrigações. E é a minha parte da aliança. Vamos lá. Os termos dessa aliança, as diretrizes, são dadas pelo próprio Deus. E o homem tem
a prerrogativa de aceitar ou rejeitar. Aqui tem gente que não entende. A pessoa fala assim: mas se foi Deus que criou Adão, por que ele errou? Deus é perfeito. Se foi Deus que criou Adão, por que ele errou? É porque Deus deu ao homem a capacidade de escolher desde o princípio. Se ele quisesse ficar brincando com a gente, ele ia fazer o mundo uma grande maquete, ia colocar um monte de bonecos que se movem, e de lá ele ia fazer tudo, ele ia ficar lá brincando com a gente o resto da vida. Não, ele colocou pessoas à imagem e semelhança dele. Então, se eu tenho, se o meu espírito, minha alma, é a imagem e semelhança dele, eu tenho que ser capaz de escolher. Eu tenho que ser capaz de andar com as próprias pernas. Afinal de contas, eu sou a imagem e semelhança dele. Então, tem gente que não entende isso e faz essas perguntinhas bobas às vezes, né? Mas se Deus sabia por que ele deixou? Mas se Deus sabia por que ele fez? Mas se Deus sabia por que ele permitiu? Irmãos, é assim que Deus quer a gente. Pessoas que dominem. Dominem, inclusive, seu próprio ímpeto, sua própria vontade, seus próprios desejos. Ele quer que essa primeira aliança, foi a primeira aliança. É como se Deus estivesse falando assim: se você honrar essa primeira aliança de domínio, você vai ser uma bênção. Não vai precisar de outras, não precisarei de outras alianças, se você honrar essa, e você começar a dominar sobre você e sobre tudo em sua volta. Amém, Jesus? Mas o homem tem a sua prerrogativa de saber aceitar ou rejeitar. E a gente sabe aqui que o Adão vai rejeitar isso e não vai dominar sobre a vontade dele, né? Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. No próximo agora, continuando. Entendo que a primeira aliança entre Deus e os homens foi feita ao Adão. Após a criação, Deus diz: domine sobre. Aliança de domínio. Os termos dessa aliança, dois pontos. Você cuidará, eu estou usando as minhas palavras aqui, tá, pessoal? Você cuidará de tudo que eu criei. Eu te dou o domínio de tudo. Assim todas as suas necessidades serão. Então quem domina tem suas necessidades supridas. Seria assim com Adão, sim ou não? Seria. Se ele dominasse sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais que andam pela terra e sobre toda a terra, não faltaria nada para o Adão. Começou a faltar depois que ele fez o que fez. Então vamos lá. Então os termos da aliança era essa aqui, ó. Você cuidará de tudo que eu criei, eu te dou o domínio de tudo, e assim todas as suas necessidades serão supridas. A única restrição nessa aliança é não comer do fruto de uma única árvore que eu coloquei no meio do jardim. Não toque nela, e nem coma do fruto dela. Esse é o meu único pedido para que você domine sobre tudo que eu criei, ok? Eu usando as minhas palavras, eu estou imaginando Deus falando com Adão, porque esses são os termos da aliança de domínio. Você vai dominar, mas eu tenho uma restrição para que você possa dominar, para você me obedecer. Se você aceitar essa aliança, não rejeitar, você então me obedece, aqui vai ser o seu limite. Você não pode tocar nessa árvore, você não pode comer o fruto dessa árvore. Essa árvore é o seu limite entre você dominar e não dominar. Entre você ter o domínio ou perder o domínio de tudo que eu fiz. Essa árvore é o seu limite. Irmãos, o pecado é o nosso limite. A desobediência é o nosso limite. E não é a desobediência aos pastores, não. É a desobediência à palavra. É o limite, irmão. A gente passa muito dos limites. Todos nós. A gente se esforça, alguns se esforçam bastante para não romper esse limite. Mas a maioria está rompendo esse limite. A gente critica tanto o Adão, né? Quando chegar lá no céu, vou falar com a Eva. Quando chegar lá no céu, vou puxar a orelha do Adão. Olha que situação que ele deixou com a gente. A gente faz a mesma coisa. A gente vai até a árvore, que é o limite, e come dessa árvore. Esse limite é o pecado. Hoje, o pecado nos separa de Deus. O pecado faz a gente morrer espiritualmente. É a mesma coisa que aconteceu com Adão. Nós temos que lutar para não romper esse limite. O pecado não é mais para a gente.
E o pecado nem sempre, irmãos, eu falei isso aqui outro dia, eu vou repetir. O pecado nem sempre é algo grotesco, como assassinato, morte, homicídio, roubo, mão armada, furtar. Nem sempre é algo assim tão gritante, né? Um adultério, uma promiscuidade, nem sempre é algo gritante. Vocês vão lembrar que há poucos dias atrás eu comentei que na lista, no rol das coisas que vão tirar as pessoas do reino de Deus, junto com homicidas, está o mentiroso. Quantos crentes já falaram para mim, pastor, é uma mentirinha só, senão vai criar problema dentro de casa. É a tal da mentira social que o pessoal conta. Mas a Bíblia fala que o mentiroso, na mesma lista, você encontra mentiroso e homicida. Para mim, humanamente, para você, humanamente, não faz sentido nenhum. Um homicida, uma pessoa que tira a vida dos outros, ir para o mesmo lugar, inferno, com um simples mentiroso, que muitas vezes está mentindo até com a boa intenção. Não é isso que o pessoal fala? Não, eu não menti por maldade, foi na melhor das intenções. Foi para não criar atrito, para não criar problema. Por isso que eu contei essa mentira. Mas o mentiroso e os homicidas estão na mesma lista daqueles que vão para o lago, que arde com fogo e enxofre, que a Bíblia fala é a segunda morte. Amém, irmãos? Então, eu entendo que o pecado é essa árvore. Deus, sempre quando Ele fizer uma aliança com você, e você sentir que Deus fez uma aliança com você, sempre que isso acontecer, sempre, vai ter um limite. E a vida do povo de Deus foi permeada por isso. O povo de Deus abençoava, obedecia, e a bênção vinha assim, mas de uma maneira tremenda. Não faltava nada, absolutamente nada para aquele povo. O povo do deserto é uma prova disso. O pé não inchava, a roupa não envelhecia, Deus cuidava, não tinha enfermo no meio deles, Deus tirou todas as enfermidades no meio de 3 milhões de pessoas que viviam no deserto, sem saneamento básico nenhum. Que isso mexe muito comigo, por isso que eu sempre repito essas coisas. Como que 3 milhões de pessoas, uma comunidade de 3 milhões de pessoas, sem nenhum tipo de saneamento básico, consegue viver por 40 anos sem enfermidade? Amém, Jesus? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E até os pés não incharam, diz a Bíblia. Mas quando esse povo rompia o limite, ia até a árvore comer do fruto da árvore, que era o limite aqui, no caso hoje, a desobediência, o pecado é errar o alvo, errando, eles começavam a sofrer. Apareciam serpentes para morder até eles morrerem. Apareceu um monte de situações adversas. Então sempre vai ter limite nas alianças que Deus faz com a gente. Amém, Jesus? E cabe a nós aceitar ou rejeitar. Isso é prerrogativa sua. É você que tem que dominar sobre sua vontade. Você que tem que dominar sobre os seus pensamentos. Você que tem que dominar sobre o seu entendimento errado. Ter o domínio e falar, não, o certo é isso, então é isso que eu vou fazer. Se humilhar diante de Deus. Ele quer que você tenha essa aliança de domínio, que traz grandes benefícios, mas também traz obrigações. E a gente não pode olhar só para os benefícios, a gente tem que olhar para as obrigações. Vamos voltar na lição agora. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não, esse é o limite, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É por isso que eu digo que essa árvore hoje é o pecado. Porque a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus também. E essa morte, os dois não entenderam na hora, porque Satanás iludiu. Você conhece a história, falando pela boca da serpente. Ela enganou a Eva. Não vai morrer coisa nenhuma. A Eva comeu e não morreu. E aí a serpente fez a Eva acreditar que era uma morte física. Que ela ia parar de respirar, de andar, de morte que a gente conhece. Certo? O Adão também foi lá e comeu.
E aconteceu que quando o Senhor desce ao entardecer do dia, na virada do dia, a Bíblia fala que eles já se escondem. Pela primeira vez o homem está se escondendo do seu Criador. Por quê? Deus pergunta por quê. A gente entendeu que estava nu. Quer dizer, pela primeira vez o homem tem vergonha de falar com Deus. Você já encontrou pessoas assim, com vergonha de falar com Deus? Ah, pastor, poxa, quem sou eu para falar com Deus? Ora por mim, conversa com Ele para mim, porque quem sou eu? O senhor não sabe o que eu ando fazendo. A pessoa está separada de Deus. Ela está indo nessa única árvore. Tinha 3, sei lá quantas árvores tinha naquele lugar, frutíferas. E eles foram exatamente no limite que Deus deu para eles e romperam o limite. Tem que abrir os olhos, tá? E repetindo, para guardar bem, o limite hoje é o pecado. É por isso que é importante essa primeira aliança, e eu entendo que Deus deu ao homem essa aliança como a primeira aliança dele com o homem, não foi à toa, a aliança de domínio. Porque quando a sua mente desejar uma coisa, você vai dominar os seus pensamentos. Não. Antigamente eu ia correr para lá, mas agora eu não faço mais. Eu tenho domínio sobre a minha mente, eu tenho domínio sobre a minha carne, eu tenho domínio sobre a minha vontade, eu tenho domínio sobre as minhas ações. Aliança de domínio. É importante ou não é? Meu Deus. Amém, Jesus? Vamos voltar aqui. Entendo que a desobediência aos termos estabelecidos por Deus é uma o quê? Quebra de aliança. O pecado é o quê? Uma quebra de aliança. Como tem crente enganado, irmãos. O mundo está aí oferecendo, e a pessoa está aceitando tudo que o mundo está oferecendo. E acha que tem que entrar dentro da igreja. Se vacilar, quer até obrigar o pastor a fazer coisas que é do mundo, não é do evangelho. E quando o pastor é um pouco mais rígido, a pessoa simplesmente sai. Eu não aceito, não. Uma soberba mesmo, né? Mesmo sabendo que Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Vai ser arruinado e vai ter queda na vida da pessoa, mas a pessoa não está, não sei se é falta de ensinamento ou se é teimosia. Porque tem gente que é muito teimoso, irmão. Não tem? Tem ou não tem? Tem gente que é muito teimoso. O pastor pode pregar, ler a Bíblia, e a pessoa é teimosa. Ela realmente tem uma coisa dentro dela que faz ela ser teimosa demais. Tem que dominar isso. Tem que dominar isso. Não pode quebrar as alianças que Deus fez contigo. Alianças têm grandes benefícios e tem também o quê? Obrigações. Você pode até riscar isso aí no seu estudo para você não esquecer mais. A aliança com Deus, ela traz grandes benefícios, pode ter certeza disso, mas também traz obrigações. Só que a prerrogativa de aceitar ou rejeitar não é de Deus, é sua. Ele estabelece a aliança, ele dá os princípios dessa aliança, os termos dessa aliança, e agora é você. Por isso que de vez em quando eu brinco, né? Jesus matou a bola no peito e rolou, agora é contigo. Ele falou, botei você na cara do gol. Agora, se você vai chutar para o alto, igual uns centroavantes ruins que tem por aí, né? Ou se você vai fazer o seu golaço, aí depende de você, porque ele fez a parte dele e te deu assistência. Quando alguém dá uma pessoa para fazer gol, igual eu dei para um pastor ontem aí, que saiu comemorando, fez o gol quase dentro do gol já, quase perdeu ainda. Isso se chama assistência. Então você rola a bola, quase dentro do gol, você dá assistência. E a pessoa só empurra a bola para dentro. É assistência. Jesus fez isso, irmão. Jesus está dando assistência para a gente direto. O gol quem tem que fazer somos nós. Mas a gente quer romper limite. A gente quer ir além do que Deus manda a gente ir. E é aí que o crente está perdendo a bênção sem perceber. Porque alguns estão achando que o errado, hoje em dia, está certo. E que não tem nada demais. E que nós que somos exagerados. Nós, que eu digo, pastores que pegam no pé, como eu pego de vez em quando. Amém, Jesus? Vamos voltar para a lição aqui, então. Então, a quebra de aliança, desobedecer os termos estabelecidos por Deus é uma quebra de aliança. E haverá o quê? Não tem jeito, irmão. Pecado gera consequência.
Não mete a mão nessa árvore que está no meio do jardim, não, que vai ter consequência. Não faz o que Deus falou para você não fazer. Não deixe de fazer o que Ele falou para você fazer. Vai ter consequência. Sempre tem, tá? Às vezes demora 40 anos. 40 anos, mas tem. Tem. O Moisés pediu a Deus para entrar depois na terra prometida. E Deus falou: você não vai entrar, não. Não vai entrar. Pode preparar o Josué, é ele que vai entrar. O pastor Maico esses dias falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Sinceramente. O pastor Maico falou assim: não era para existir o livro de Josué. No lugar dele era para ser o livro de Moisés. Ah, eu fiquei pensando, falei, por que está falando? Ah, é verdade. Se o Moisés não tivesse batido na rocha 2 vezes, o Josué não teria entrado como líder do povo de Deus na terra prometida. Quem teria entrado lá? Então seria o livro de Moisés, aquele livro do Josué que é de conquistas, né? Desbravejando, né? Entrando nos territórios, vencendo e conquistando. O Josué é conhecido no meio teológico como conquistador. Seria Moisés. Então teria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Moisés, o livro de Moisés. Não seria o Pentateuco. Como é que se chamaria esse? Sextateuco? Sextateuco, seriam os 6 livros do Moisés. Sextateuco, não haveria o livro do Josué. E eu falei, meu Deus, como é que uma atitude nossa, isso é tremendo, e mostra a rigidez do nosso Deus para você crente que não quer ser rígido na sua vida cristã, que quer ser frouxo, que quer parecer com esse mundo a todo custo e não quer dominar sobre suas vontades. Para você ver a rigidez de Deus. Um erro e esse homem perdeu a bênção. Quer dizer, não é que perdeu a bênção, Moisés foi abençoado. Tanto que Jesus que levou ele, ninguém sabe como ele morreu, 120 anos, nem tinha problema de visual nenhum, até a vista era perfeita, e nem o corpo do Moisés Deus deixou para o Satanás pegar. Nem o corpo do Moisés. Até hoje ninguém sabe onde ele foi enterrado. Amém, Jesus? Então assim, ele foi honrado por Deus. Porém, ele deveria ter entrado na terra e o livro do Moisés não estaria aqui para a gente. No lugar dele seria o livro do Josué. No lugar de Moisés. No lugar de 5 livros seriam 6. Há consequência na quebra de aliança. Amém, Jesus? Há consequência na quebra de aliança. Então veja o que Deus tem pedido de você, qual é a aliança que Ele está fazendo contigo, e não quebre essa aliança. Tá? Não vá para essa árvore no meio do jardim. Esquece essa, tem muitas outras. Eu comparo isso, irmão, ao adultério, tá? Eu comparo isso ao adultério. O homem já tem sua esposa, por que vai procurar outra mulher na rua? A mulher já tem seu marido, por que vai procurar outro homem? Tá de brincadeira? Ah, pastor, é que nada, irmão, para com isso. É que eu sou fraco. Digo fraco e sou forte. Que conversa é essa, irmão? Amém, Jesus? O casamento é um exemplo muito forte, né? Porque Jesus comparou ele e a igreja como um casamento, né? Então ele é o nosso noivo, nós somos a noiva dele. Então é importante isso. Vamos voltar aqui. Deixa eu entrar num assunto aqui que eu vou fechar com esse assunto. No caso do Adão, a morte espiritual foi a consequência, a morte espiritual. O primeiro homem estaria separado do seu Criador. Depois disso, todos os homens já nasceriam separados de Deus. E assim o foi. Você entende isso, irmão? Quem tem filho pequenininho aí? Pequenininho, abaixo de 5 anos. Alguém aqui tem filhinho abaixo de 5 anos? Só o Jonatas. Ninguém mais tem. Ah, não. O Estevão, né, irmão? É que eu não olhei para o lado dessa vez. O homem da assistência. Da assistência não, o homem que recebeu a assistência. Estevão. Quem conhece o filho do pastor Ailson? O Estevão. Todo mundo conhece, né? O molequinho é brincadeira, né? É demais, né? O reino de Deus pertence a ele, segundo Jesus Cristo.
Acabou. É dele. Foi Jesus que falou e ninguém pode contradizer o Senhor. Amém, Jesus? Mas um dia, o Estevão vai crescer. Ele e a Marcele, que é, para quem não conhece, acho pouco provável que ninguém conheça, mas é a esposa dele, a mãe do Estevão, vão precisar pregar para o Estevão. Vão precisar que o Estevão nasça de novo. Ele nasceu da Marcele, mas vai ter que nascer da água e do Espírito. Para aí sim ter a salvação dele quando chegar à fase adulta. Por enquanto o reino é dele, pertence a ele. Por quê? Porque por causa do Adão. Porque o Adão, no meio de milhares de árvores frutíferas, decidiu ir exatamente naquela que era o limite para ele. Entende? Então ele morre e ele traz a morte para o mundo. Tanto a espiritual quanto a física. Quando ele morre, rompendo o limite, quebrando a aliança, ele traz a morte para o mundo. Ele permite que Satanás entre com a morte no mundo. E todos os homens pecaram por causa disso. Já nasce debaixo desse pecado, que a gente chama o pecado de Adão, o original. Já nascem separados de Deus. Pela inocência das crianças, Jesus libera. O reino de Deus pertence às criancinhas. Mas ela vai chegar à idade. O Miguel, por exemplo, o filho do Jonatas, o que levantou a mão, 5 anos, está começando a ter entendimento. Ele já ama Jesus. O Miguel é uma benção, né? Mas vai ter que ser pregado para ele, ele vai ter que aceitar Jesus como Salvador e vai ter que passar pelas águas, assim como Estevão. Amém, Jesus? É necessário isso, tá? Para quê? Eu vou falar aqui agora. Por que é necessário? Vamos lá. Então, bom, assim foi. Todo mundo agora nasce separado de Deus. Essa é a principal razão da necessidade de nascer de novo. 2 Coríntios 5,17. Coloca só na tela. 2 Coríntios 5,17. Eu posso falar para vocês. Aquele que está em Cristo, tá assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Isso é um resumo do novo nascimento, tá? Então, quem está em Cristo nasceu de novo, as coisas velhas passam e as coisas se fazem novas, e a gente agora vai andar em novidade de vida. Precisa passar pelas águas. Aceitou Jesus, nasceu de novo, agora passa pelas águas. Vamos lá. A palavra de Deus não é uma religião, nunca foi, nunca será. A palavra de Deus não é uma religião. Quando alguém entra na igreja, presta atenção nisso. Quando alguém entra na igreja e deseja ficar nessa igreja, porque gostou do prédio, das luzes, do louvor, da maneira do pastor pregar, porque seu amigo está ali, seus parentes estão ali, porque a igreja é perto de onde mora, ou porque precisa de um socorro de Deus, etc. Essa pessoa, ela ainda não nasceu de novo. Ela está na igreja pelos motivos errados. Não que sejam motivos errados. Eu até coloco aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Essa pessoa não nasceu de novo. Ela tornou-se uma frequentadora, uma simpatizante do evangelho, porque ela foi para a igreja e ficou, porque ela gostou da igreja, gostou das luzes, do prédio da igreja, da localidade da igreja, do louvor, gostou da maneira do pastor. Ela está lá porque o amigo está, ela está lá porque o papai e mamãe está, que a esposa está, ele também vai junto com a esposa, porque o marido está, então ela também vai junto com o marido. Essa pessoa não nasceu de novo. Você que tem filho pequeno, está trazendo a criança, glória a Deus, está conhecendo, mas tem que nascer de novo. Amém, Jesus? Essa é uma razão de muitas crianças que cresceram na igreja, quando chegar na idade de 12, 13, 14, 15, se desviam. 18, 17, 18, 19, se desviam. Porque elas estão acostumadas com a igreja, mas não nasceram de novo. É muita responsabilidade. Está dando para entender a seriedade disso? Amém, Jesus? Então, essa pessoa ela vai se tornando uma frequentadora, uma simpatizante do evangelho, ou pior, uma frequentadora e simpatizante da própria igreja e do que acontece na... Irmão, você fala assim, por que você está naquela igreja? Ah, lá é muito legal, lá tem festa uma vez por mês, lá o pastor faz churrasco, lá o pastor faz... Lá tem
um grupo de teatro muito bom. Lá tem um grupo de louvor que parece uma orquestra. Isso não é motivo para você estar na igreja. A pessoa está simpatizada com a igreja, com a liturgia da igreja, com a maneira da igreja se comportar, fazer. Lá é diferente, lá não tem luz forte, lá fica mais escurinho, lá eu fico lá atrás, lá ninguém... Não é isso. Amém, Jesus? É lógico que a gente quer chegar no lugar e se sentir bem. É lógico que a gente quer chegar no lugar e ser bem acolhido. É lógico que a gente quer chegar no lugar e encontrar uma família que realmente cuide da gente, que se preocupe com a gente. É lógico que isso tudo faz parte, mas muitos ficam na igreja pelo que estão presenciando. Ficaram simpatizantes com a forma da igreja trabalhar. E ficaram, e foram ficando, e pega amizade com um, pega amizade com outro, até batiza nas águas. Até batiza. Mas ela não se rendeu a Jesus Cristo de verdade. Ela ainda tem resistência à palavra de Deus. Ela resiste ao evangelho. Ela resiste quando o pastor prega e mexe com ela, ela resiste. Ela não nasceu de novo. E eu acredito, irmãos, que tenha muita gente nas igrejas que ainda não nasceu de novo e já está até batizado nas águas. Eu acredito. E por isso você vê essa pessoa na rebeldia. Você vê essa pessoa se rebelando contra a palavra. Se rebelando contra uma orientação que o pastor dá. Na palavra. Orientação do pastor na palavra. Ela crente que está anos na igreja e se revolta contra dízimo. Se oferta contra... Tem crente que se revolta com a oferta dos outros. Essa pessoa nasceu de novo, fala para mim. Então, nós dois entramos na igreja, eu fui abençoado e decidi dar 10 mil de oferta, e ele fica com raiva de mim porque eu dei 10 mil de oferta e podia ter feito outra coisa. Esse cidadão nasceu de novo? Porque quem nasceu de novo ia soltar fogos. E ainda ia dizer assim, o próximo a fazer uma oferta de 10 mil vai ser eu. Esse nasceu de novo. Entendeu? Então você vê que a pessoa fica revoltada com coisas que deveriam alegrar. Fulano chegou agora, olha só, e o marido voltou para casa, essa fulana chegou agora, e eu lutando pelo meu marido esses anos todos, e não dá, que raiva. Essa pessoa tem que nascer de novo, irmão. Está com raiva porque uma pessoa chegou depois de você e restaurou o casamento dela e você ainda não restaurou. Está com raiva dessa pessoa, está com raiva dessa situação, está de brincadeira? Vou sair da igreja, deu certo para ele, não está dando certo para mim. Tem que nascer de novo. Não entendeu o que é vir à igreja. Você está entendendo por que eu coloquei isso aqui? Está cheio de gente assim. As igrejas estão lotadas de pessoas pensando desse jeito. O fator original para que a gente vá à igreja, que é adorar a Deus, está sendo deixado lá para trás. Tem vários outros fatores que fazem as pessoas ficarem numa igreja. Não é simplesmente adorar. Quem adora, adora na alegria, na tristeza, na doença. É como um casamento. Na doença ou na saúde. Na prosperidade ou na pobreza. Essa pessoa não vai largar Jesus de jeito nenhum. Amém, irmãos? Então eu acho que tem muita gente dentro da igreja que ainda não se converteu. E até batizada nas águas que ainda não se converteu. Que ainda não nasceu. E é necessário nascer de novo. Amém, pessoal? É necessário nascer de novo. Vamos voltar então aqui. Todo mundo entendeu isso aqui, né? Onde eu parei? Simpatizante ou pior, simpatizante da igreja ou do que acontece na igreja. Isso pode ser um meio para que a pessoa esteja Bom, por que eu coloquei essa frase aqui? Porque eu não estou querendo criticar uma pessoa que vem na igreja por causa do parente, por causa da família, porque precisa de alguma coisa, porque gostou da igreja, por causa da cor da parede da igreja, por causa do louvor que tem, por causa do jeito do pastor. Não quero criticar isso. Não é isso que eu estou querendo fazer. Isso é um meio, tá? Um meio que as igrejas usam para trazer a pessoa. Tá, tudo bem. Mas não pode ser o fim. Qual é o fim? Eu trago a pessoa para a igreja, mas o fim é que ela nasça de novo, que ela se converta e comece depois, ela veio por um motivo,
Mas depois desse motivo, depois que ela consegue vir à igreja e entender o evangelho, que ela possa vir para a igreja por prazer, por alegria de estar na igreja. Não importa se recebeu, deixou de receber, se foi curado, se não foi curado, se prosperou, se não prosperou, se abriu a empresa ou se fechou a empresa, se o marido voltou, se a esposa voltou, se não voltou, se o filho se converteu, não importa. A pessoa nunca mais larga a presença de Deus. Ela veio então, foi um meio que Deus usou, um meio que aquela instituição usou para trazer a pessoa, um meio. Não estou criticando isso. Amém, Jesus? Mas esse não pode ser o objetivo principal. Foi só um meio para a pessoa chegar. Agora, aí é a obrigação dos pastores. Tem que levar a pessoa a nascer de novo. A árvore tem que dar fruto. Jesus falou, se eu dou bom fruto, o que ele vai fazer comigo? Quem lembra? Se eu sou um galho ligado a ele e estou dando fruto, o que Jesus vai fazer comigo? Vai me limpar. E o que vai acontecer comigo? Eu vou dar mais frutos. Então o povo de Deus é para dar fruto direto. E a gente só quer receber e pedir. A gente é muito pidão. Falei isso outro dia aqui, né? A gente é muito pidão. Meu Deus do céu, parece criança. Me dá doce. Mariola, Maria mole. Amendoim. Daí, isso. Poxa vida. E o pai sem juízo dá tudo. Aí depois vê o filho ficar doente. Porque está dando tudo para o filho. Aí é outra mensagem, né? Mas é bom falar, porque é reunião da família, né, irmão? Você tem crianças aí, às vezes, pequenininhas, já com diabetes. Poxa, que culpa de quem? Pai e mãe, ué. Que faz toda a vontade das crianças. Bom, mas é outra coisa. Vamos voltar aqui para não perder, que eu quero entrar no final agora. Bom, isso porque até o fim. Tem que nascer. O fim, então, é nascer. É esse o fim. Então, pastores, né? Recado para pastores. Preparou sua igreja para receber uma pessoa? Fez um evento, uma situação, criou uma situação, tem um estilo para atrair a pessoa? Glória a Deus. É um meio. Tá, não vou criticar o meio. Mas tem que levar essa pessoa a nascer de novo. Eu não posso sair batizando todo mundo, fazer uma festa desse batismo, como alguns fazem aí, e a pessoa ainda está fumando, está bebendo. A pessoa está em pecado. Fica uma coisa linda para a mídia, irmão. Uma coisa linda para a mídia. Mas a pessoa ainda é adúltera. A pessoa ainda tem outros costumes estranhos. A pessoa não nasceu de novo. Por que está batizando essa pessoa? Só para aparecer na mídia? A gente vai ser cobrado, pastores. Os pastores serão cobrados disso. Porque aí a pessoa pensa que está bem. Ela pensa que está bem, porque ela está toda errada, ela está quebrando a aliança direto. E ela pensa que está bem, porque o meu pastor me batizou. Tem que dar fruto. Tem que nascer de novo. Tem os meios, mas esses meios para trazer a pessoa, tá bom, tranquilo, sem problema. Fazer um louvorzão o dia todo, fazer uma vigília, fazer alguma coisa, tudo bem. Preparar a sua igreja, os seus obreiros para receber bem as pessoas, tudo bem. Mas cabe a nós mostrar para quem chega na igreja que se não nascer de novo, esquece. E vai ter consequência. E tem muita gente na igreja frustrada. E eu tenho que falar que às vezes a culpa é nossa. Porque a pessoa mal chegou na igreja. Continua sendo uma pessoa desonesta, mentirosa, pecadora e está sendo batizado. Só para poder ter na mídia um monte de gente sendo batizado. Batismo é coisa muito séria, irmão. Amém, Jesus? Porque mostra publicamente que você nasceu de novo. Como que eu posso batizar uma pessoa que não nasceu de novo? Entendeu? É por isso que a gente não batiza criança. Não é para batizar, é só apresentar. Tem que dar fruto de arrependimento. Vou repetir, senão a pessoa vai continuar na igreja achando que é de Jesus que nasceu de novo. Mas toda vez que a palavra dá uma chibatada nela, ela vai se rebelar contra o evangelho. Prova que ela não nasceu de novo, não. Só que
o próprio pastor deu para ela a sensação de que ela nasceu de novo e está salva, e é de Jesus. Isso é muito sério. Eu coloquei aqui João 3, de 1 a 16. Irmãos, quem conhece João 3,16? O que diz João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo mundo conhece esse versículo, sim ou não? É o mais lindo, é o tema central da Bíblia, é ou não é? Deus mandando o Filho para morrer por nós numa cruz e salvar a gente da vida eterna. Tema central da Bíblia. Mas essa frase de Jesus, esse assunto que ele traz em João 3,16, tem todo o contexto. Então vou ler para você agora, bem rápido, 16 versículos. Vamos voltar do versículo 1 de João 3. E você vai ver qual é o contexto. Rapidinho, tá? E havia entre os fariseus, João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for. Para aí, olha aqui para mim. Então Nicodemos, com a divulgação dos milagres de Jesus Cristo, o missionário faz isso. Não tem um culto do missionário que não tenha milagres. E as pessoas vão aos cultos do missionário porque tem milagres. Não é isso? Missionário Soares? As pessoas enchem os cultos do missionário porque tem milagres. Então é um meio. Mas a pessoa tem que nascer de novo. Senão ela é curada, sai e continua perdida. Ela tem que nascer de novo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Mas vamos lá. O Nicodemos então ouviu, ouviu sobre os milagres, viu sobre os milagres, decidiu ir lá na igreja, digamos, né, na casa à noite, onde Jesus estava. 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Fala para mim. Não parece que Jesus mudou a conversa? Nicodemos, à noite, alguns dizem que entendem que ele foi à noite porque não queria ser visto com aquele povo. Não queria ser visto perto deles, dos seguidores de Jesus. Porque ele era um fariseu. A Bíblia fala que ele era um príncipe dos judeus. Então ele não queria ser visto com eles. Então ele foi à noite. Isso acontece até hoje. As pessoas não querem ser vistas como crente, né? Frequentam a igreja, são beneficiadas, mas não querem ser vistas como evangélicas. Bom, mas tudo bem. Ele foi à noite. Ele fala para Jesus: Jesus, eu sei que o senhor é mestre, porque só pode ser mestre fazendo o que o senhor faz, só pode ser mestre. Jesus falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, na verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Parece que mudou a conversa. Foi totalmente para o outro lado. Mas Jesus vai começar aqui um diálogo, mostrando, até chegar no versículo 16, mostrando que não adianta vir para a igreja por vários meios e continuar igual. Entende? Esse é o contexto de João 3,16. Não adianta, você pode vir por vários meios. Eu, pastor, a instituição, a igreja, os pastores podem criar vários meios para atrair você para a igreja. Beleza. Mas isso não vai salvar você. E é esse impacto que Jesus quer criar no Nicodemos. Não adianta falar que por causa de milagre você está aqui. Eu sei que você veio por causa dos milagres e está me chamando de mestre porque eu ensino o que eu ensino. Tá, tudo bem. Mas se você não nascer de novo, Nicodemo, não adianta ficar atrás de mim por causa de milagre. Não adianta ficar atrás de mim só pelo que eu ensino. Você precisa receber o Senhor na sua vida como Salvador. É essa verdade que vai culminar no versículo 16. Amém, Jesus? Deu para entender por que eu trouxe você aqui? Então Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Resposta do Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Eu te pergunto, esse homem nasceu de novo, irmão?
posso nascer de novo? Olha a pergunta do abençoado. Não era... Amém, Jesus? Não era mais fácil falar assim: Jesus, eu não entendo nada. Eu vim aqui, eu vim de noite para ninguém me ver, eu sou importante nessa sociedade entre os judeus, sou um príncipe dos judeus, o senhor sabe como é que é a nossa religião, eu quero mudar. Me ensina como é que é isso aí. Não, ele fala: eu só sou velho, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Mas, meu Deus do céu, irmão! Nasceu de novo esse homem, mas ele não está na igreja? Não está junto do pregador? Não teve alguma coisa que atraiu esse homem para dentro da igreja? Que atraiu esse homem para junto do pregador? Teve ou não teve? Mas o meio não tem que ser o final. O meio que foi usado para você chegar na igreja é uma coisa. Mas eu não posso ficar preso nisso. Eu tenho que levar você a nascer de novo. Entendeu? Senão você vai viver quebrando a aliança. E a quebra de aliança traz o quê? Consequências. Vamos lá então, agora eu vou tentar ir mais rápido. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra minúscula. Então, o Espírito Santo vem, faz eu nascer de novo, me convence do pecado, eu então aceito, peço perdão dos meus pecados e o meu Espírito nasce de novo. Aí eu volto a ser mais semelhança de Deus. Bom, voltando. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra, olha aqui, irmão. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Irmãos, a nossa vida não pertence mais a gente. Uma pessoa que nasceu de novo, ela entende: a minha vida não pertence mais a mim, o que Deus quiser fazer comigo, eu aceito. Isso é nascer de novo. Deixa eu pegar aqui o negócio que caiu. Isso é nascer de novo. Ontem eu estava em casa e minha esposa falou assim: estou escutando um barulho aqui, parece água. Falei: não, é vento. Mas de onde está vindo esse vento? Não sabe. E eu falei: é vento, porque eu estava na frente da casa e estava ventando muito. E o vento, para ela que estava lá atrás, parecia água, né? Rio. Eu falei: não é água, não estava nem chovendo ainda. Não, é vento. E de onde está vindo? Não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. E Jesus está falando: quem nasceu de novo pensa, é desse jeito. O Espírito de Deus faz a gente nascer de novo. E uma pessoa que nasceu de novo, ela entende que a vida dela não pertence mais a ela. A vida dela pertence ao Mestre, pertence a Jesus Cristo. E essa pessoa, por cima ou por baixo, ela vai lutar para ter o melhor, porque Deus promete o melhor. Ela vai lutar para ter saúde, porque Jesus já levou nossas enfermidades. Ela vai andar pela fé, mas nunca vai passar pela cabeça dessa pessoa abandonar Jesus. Tem muita gente na igreja que precisa nascer de novo ainda. Que foi frequentando, o pastor Ednilson é gente boa, é muito legal, a igreja é legal, eu gosto daqui, é pertinho de casa, eu gosto das cores que são bem clarinhas, eu gosto do ar-condicionado, tem estacionamento, então eu gosto, fui ficando, e agora acho que nasceu de novo. Mas toda vez que tem um aperto, começa a reclamar, começa a murmurar, quer sair da igreja, quer abandonar o evangelho. Toda vez que aparece uma oportunidade, corre para o pecado, corre para a oportunidade fazendo coisa errada. Se alguém chama a atenção, não gosta. Não gosta? Não, mas a palavra diz isso, mas não é bem assim. Não, a palavra diz isso, então é assim, ué. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é coisa do homem, não. Amém? Eu falei que eu não ia parar, mas não aguentei. Vamos lá. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? De novo, o homem está difícil de nascer de novo. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, agora sim, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí ele fala isso. Então ele está falando ao Nicodemos, ele está falando a um homem que é principal da sinagoga, é principal dos judeus, que quer a bênção, que quer ouvir o mestre, que vê os sinais, que vê os milagres, que chama ele de mestre, mas que ainda não entendeu o que é seguir a Cristo, não entendeu o que é nascer de novo, e está com perguntas para ele pertinentes, mas Jesus não aceita não. Jesus fala assim: mas peraí, você entende de tudo menos isso. Eu estou falando de coisa que está acontecendo aqui, na terra, e você não entende. Para que eu vou continuar falando das coisas que são celestiais? Eu lembro que há muitos anos atrás, eu vou terminar agora a nossa lição, eu vi uma reportagem, e eu fiquei assim, vai muitos anos isso, tá? Muitos anos. E eu falei assim: meu Deus, como é que pode? Pessoa que lê a Bíblia, como é que pode? Era uma outra religião, que eu não vou falar o nome, e a pessoa estava dizendo que as pessoas podiam ir lá no templo dela, porque ela ia fazer um curso para falar em línguas. Faz muitos anos que eu vi essa reportagem. Então o sacerdote daquele local, vou falar sacerdote para não falar o que é, porque eu não quero atacar ninguém, pelo amor de Deus. Mas a pessoa, ela fez uma cartilha. Meu Deus do céu, irmãos. Assim, a pessoa está num cargo de alta posição, numa grande religião, e a pessoa não nasceu de novo. E a pessoa criou uma cartilha onde colocava as palavras que as pessoas falavam em línguas. Aí colocava lá aquelas palavras que a gente não entende nada, né? Daqui a pouco você vai falar em línguas, e quem não é batizado no Espírito Santo tem que pedir a Deus: Senhor, me batiza, mas tem que tranquilizar, porque batismo no Espírito Santo vem quando você está em paz. Não adianta ficar desesperado: por que eu não sou batizado? Para com esses questionamentos, apenas adore, amém? Uma hora ele vai te batizar em línguas. E o homem pegou a cartilha e foi falando lá, li, blá, 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 sei lá o que é uma coisa, né? Não vou nem ficar imitando. Aí falou que era só ler e depois começar a falar. Pronto, você já está batizado, é só falar em línguas agora. Que é isso, irmão? Um sacerdote alto nível de uma religião falar uma coisa dessa? Essa pessoa não nasceu de novo e está lá na mais alta posição. Tem que nascer de novo. Quando Jesus fala: e Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse texto é lindo, irmão. Mas ele está se referindo a pessoas que, por um meio, foi até Jesus, mas não aceitou o fim, que era nascer de novo e largar todo o conceito e costume que tinha. Quantas pessoas estão caindo nessa? Eu não quero largar meus costumes e meus conceitos. Eu gosto da igreja, mas eu não consigo, isso aqui eu não vou largar. Essa prática eu aprendi há muitos anos atrás, até com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a mãe dela, e eu não vou largar. Isso é coisa tradicional da minha família, e eu não vou largar essa prática, mesmo sabendo que a prática é contrária ao que Jesus ensina. Essa pessoa não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Amém, Jesus? Quem nasce de novo, na hora, vai a pessoa falar: isso aqui eu não quero mais. Não quero mais. Tem coisa até de valor que a pessoa abre mão. Vai lá, vende, pega o dinheiro e faz o que quer, mas até coisa de valor que ela tem, ela não quer mais. É assim ou não é? É ou não? Até coisa de valor que ela, quando se converte, ela olha assim e fala: isso aqui é de entidade, isso aqui é de espíritos malignos, isso aqui não é para mim mais não. E ela vai lá, ou ela doa, ou ela joga fora, ou ela vende e usa o dinheiro para outra coisa, mas ela não quer mais aquilo com ela. Nasceu de novo. Amém? Deu para entender então? Deixa eu terminar aqui na lição agora. Assuma essa aliança e domine sobre tudo. E não se esqueça que você tem não quebre a aliança, você tem suas obrigações, mas é Deus quem dá as
diretrizes, é Ele que vai dizer qual é o termo dessa aliança, sempre. Se Deus disser não faz isso, não faça. Se Ele disser faz isso, faça. Não perca o controle, domine. Em nome de Jesus. Aí leia em casa Mateus 8, 5 até o versículo 13, é lição para casa. Meus alunos. Vê se leia e ore, Mateus 5, 8, 5 a 13. Para você entender que tem gente que não, embora esteja se beneficiando, não nasceu de novo. E alguns aceitaram essa posição. Só para reforçar, tá, pessoal? Então, a palavra de Deus não é religião. Então a pessoa vai para a igreja porque gostou do prédio, das luzes, louvor, maneira do pastor, o jeito do pastor pregar, o jeito do pastor ser, porque o amigo está ali, o parente está ali, porque a igreja é perto de onde mora, porque precisa de um milagre, de um socorro. Então a pessoa vai para a igreja. Beleza, irmão. É um meio. Mas não esqueça, o fim é nascer de novo. Tá? E aí, isso tudo que eu falei aqui, que foi o meio pelo qual a pessoa foi para a igreja, perde o valor todinho. Eu agora vou para a igreja só por causa do meu Senhor. Eu vou para adorar a Deus. Vou lá lutar pela minha família, mas vou para adorar a Deus. Vou lá buscar libertação, mas vou para adorar a Deus. Vou lá na segunda-feira para buscar prosperidade, mas vou adorar a Deus. Isso não é o foco principal. O foco principal, Jesus é o Senhor da minha vida. Foco principal, Jesus é o Senhor da minha vida. Passa fome ou a mesa esteja cheia. Não importa, Jesus é o Senhor da minha vida. Moro numa comunidade ou moro na beira da praia, na Barra da Tijuca. Não importa, Jesus é o Senhor da minha vida. Amém, pessoal? Nunca perca isso. Não quebre as suas alianças. Vai ter consequência. Aliança de domínio.